Olá pessoal, boa noite. Vamos só aguardar mais uns instantes para a gente poder começar. Enquanto isso, aproveitando para divulgar que ainda está no ar no nosso site lá da Estúdio, aquela minissérie que nós fizemos a respeito da prevenção do suicídio no Setembro Amarelo. Embora a gente faça os eventos de acordo com a sazonalidade dos temas e tudo mais, é óbvio que eles vão ficar disponíveis lá para todo mundo. E esse, em especial, foi preparado com muito cuidado, seguindo todas as normativas, todas as regras, para que pudesse ser aí, de fato, um orientador e que ajudasse aí as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o suicídio e comportamentos que possam ajudar. Aí hoje, dando seguimento a mais uma live, nós convidamos a Denise Torres, que é uma psicóloga daqui de Ariquemes também, para poder participar com a gente sobre a síndrome do pânico, que foi um pedido que eu recebi para conversar sobre essa temática. E aí vamos só aguardar o pessoal chegar. E a Denise, que acabou de chegar também. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, Romildo. Então vamos só aguardar mais um pouquinho, Denise, que o povo ainda está chegando ainda. E aí, Tranquilo. conforme o pessoal for entrando, a gente vai falando e conversando. Boa noite, Yuri, você que chegou agora, seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Vamos sair convidando o povo, para dizer que ninguém deixou de ser convidado. Todo mundo se sentir especial. E aí, para a gente poder ir conversando, e depois também vai ficar disponível no IGTV. Para quem não me conhece, essa cara velha de um idoso com 36 anos, eu sou Romildo Lopes, psicólogo aqui na Estúdio. E essa noite eu convidei a Denise Torres, que é psicóloga aqui de Ariquemes, e é uma conhecida minha já há alguns anos, né, Denise? Desde 2000 e algumas pedradas aí que eu não lembro mais, no tempo da faculdade, que a gente já fez alguns eventos por aí. E aí eu vou deixar a Denise se apresentar, um pouco do seu currículo, um pouco do que ela faz aqui na região de Ariquemes, aonde atende, porque a gente tem que fazer um merchan também, né, Denise? Isso, Então verdade. fica à vontade. Obrigada, Romildo, aí pelo convite, né? Meu nome é Denise Torres, eu sou psicóloga, trabalho na MedClinic, ali ao lado do Hospital Monte Sinai, né? Tenho consultório lá há 8 anos já, trabalhando com pacientes adolescente, idoso, adulto, né? E também eu faço parte de uma equipe multidisciplinar que trabalha com pacientes bariátricos, para pré, né, e pós-operatório bariátrico com o Dr. Tiago Pata no Instituto Vigor. É um grande prazer, né, o convite aí para poder falar um pouquinho sobre isso que está tão em voga agora, né? A questão Demais, demais. do transtorno do pânico, que assim, veio assim, tá, a gente, né, no consultório a gente percebe a demanda muito grande, né, disso, agora principalmente pós-pandemia, eu digo que foi pós-pandemia, porque na pandemia mesmo em si, parece que a gente não viu tanto, mas agora, pós que eu falo assim, daquele período mais crítico, né, que a gente já viveu até o momento, não sei se teremos outros, mas até agora, sim, eu vejo que a gente Esperemos agora que parece... não. Esperemos que não. Agora parece que a gente está mais tranquilo quanto a essa questão da pandemia, mas os transtornos, e as questões, os transtornos mentais mesmo, né? E as questões psiquiátricas, os transtornos do humor, transtorno de ansiedade, pegou a gente aí, né, pelo pé, e algumas pessoas realmente estão sofrendo bastante com isso. Sim, demais. Antes da gente começar o bate-papo, Denise, eu quero mandar um abraço especial para uma amiga minha, Michele Raiol, que é lá de São Paulo, está vendo a gente. A Ah, que Aline, a legal. Bárbara, Sandra, a Dona Joana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí, para a gente poder começar a conversar, vou deixar bem aberto aqui, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, vai fazendo, que conforme a gente for conversando, a gente vai respondendo também à medida do possível, tá? Lembrando mais uma vez,
A live vai ficar disponível depois no IGTV e quem quiser, até depois da live mesmo, pode fazer perguntas por lá que a gente vai respondendo conforme a gente sabe e conforme a gente pode indicar, tá bom? Bárbara, seja bem-vinda, todo mundo seja bem-vindo. Aí, para a gente poder começar, eu peguei eu não sei se você trouxe, Denise, os casos, né, alguns dados, mas eu peguei de uns dados... alguns dados que eu achei interessante. Aumentaram os casos de consumo de medicamentos psiquiátricos nessa pandemia, em torno de 5,75%. Já era um consumo alto no ano passado, tinha não sei quantos milhões de comprimidos que eram utilizados e aumentou mais 5,75% nesse mesmo período do ano. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo e, se não estou enganado, somos considerados o país mais ansioso, de acordo com a OMS, né? Tanto pelo consumo de psicoativos e psicotrópicos relacionados aos transtornos de humor e ansiedade e estabilizadores de humor, antidepressivos e tudo mais. Então isso dá para a gente ter uma ideia aí de como que a gente é um país ansioso e como a gente vai falar depois também, isso está meio que interligado. Aí eu queria que você desse aí um panorama geral para a gente do que é essa síndrome do pânico, o que você percebe do transtorno do pânico, o que você tem pegado na clínica, o que você tem acompanhado, se isso tem comorbidade, como a gente fala na psicologia, mas é uma palavra muito chique, né? Se isso está casado, se está casado com algum outro transtorno, o que a gente pode fazer, mas vamos por partes, né? Primeiro, acho que a gente precisaria definir o que é o transtorno do pânico. Eu acho que é o básico de tudo. O que seria, então, Denise, o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, eu digo, que seria, vamos pensar assim, uma ansiedade disfuncional, né? Vamos começar pelo começo aí. O transtorno do pânico, ele está junto com os transtornos da ansiedade. Então, vamos definir primeiro, né, o que é a ansiedade, para que a gente possa distinguir um pouco uma coisa da outra. A ansiedade é uma emoção normal, é um sentimento inerente a qualquer ser humano, né? Todo animal, né, tem uma ansiedade e nós não ficaríamos de fora. Então, é um afeto totalmente normal a ansiedade. O que acontece é que na síndrome do pânico é uma ansiedade disfuncional, é uma ansiedade para além. É uma ansiedade que prejudica. Porque a ansiedade, ela nos coloca assim, Romildo, ela faz com que a gente, quando ela é funcional, né, ela faz com que a gente se previna, com que a gente tem aquela luta e fuga, né? Tem a questão, até eu anotei aqui, lutar, fugir ou congelar, né? Que é a questão de você, né? Então, isso é muito relacionado, porque a ansiedade é algo que, frente a um perigo real, então, o que acontece? Frente a um perigo real, a gente tem uma ansiedade, aciona no nosso cérebro, a nossa amígdala cerebral, e faz com que a gente tenha sensações corporais para que a gente possa se defender, né? Para que a gente ou se defenda, ou a gente foge, ou a gente fica quietinho ali para a presa não pegar a gente. Vamos pensar assim. Então, a ansiedade, ela é totalmente normal, funcional, né? O que acontece? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o seguinte, a nossa ansiedade está muito relacionada na questão cerebral com a nossa amígdala cerebral. E a nossa amígdala, quando a ansiedade vem, essa amígdala como vamos pensar assim, vou falar num termo senso comum. Ela liga, ela faz com que a gente, né, tenha uma sensação corpórea frente à nossa percepção. A gente percebe um perigo real, liga essa amígdala e ela faz com que a gente tome decisões, crie, né, manejos e formas de nos defender. Ela desencadeia muitas emoções do nosso corpo, tá? Passou esse perigo real, é como se a nossa amígdala cerebral fosse desligada. Vamos pensar assim. Né? No transtorno do pânico é diferente, né? Porque o transtorno do pânico é uma ansiedade que é como se a nossa amígdala cerebral tivesse o tempo todo ligada. Então é como se ela tivesse ela não desliga, ela fica o tempo todo, né? Ligada. E isso também vai acontecendo o seguinte, como ela está sempre ligada, ela fica sempre, vamos pensar assim, na espreita de que vai perder alguma coisa.
de que a gente que você corre um perigo real. Então, por exemplo, se nós vivemos em constante medo de perder um emprego, perder um amor, perder a saúde, perder uma coisa que a gente gosta muito, se a gente viver em constante medo de perda, né? A nossa vida. E essas perdas não são reais, são perdas que são imaginárias, não seriam imaginárias, mas não são É uma reais. Elas realidade, estão. vamos chamar, não está no mundo compartilhado, mas é uma realidade psíquica, né? A mente aceita como uma realidade. Isso, a mente aceita como uma realidade psíquica, exatamente, isso mesmo. E aí a sociedade vai virando patológica, porque como se aquela amígdala tivesse o tempo todo ligada, né? E aí acionada para o perigo. Você já parou para pensar como que você vive o tempo todo com medo de que vai acontecer alguma coisa? Né? Então, qual é os sintomas ali da síndrome do pânico, aquela sensação de sufocamento muito grande, né? Aquela angústia, parece que o espaço está pequeno, parece que vai comprimindo você, né? Eu coloquei aqui algumas sensações que são sensação por exemplo, muitas pessoas chegam ao hospital pensando que está tendo ataque cardíaco, e na verdade não é, né? É um Sim. sintoma da síndrome do pânico, então taquicardia, sudorese, calafrios, tonturas, né? Uma sensação de que você vai infartar, de que você vai ficar louco, que o ambiente está muito pequeno. Então, eu digo assim, na síndrome do pânico, o nosso corpo fala. É o nosso corpo falando de como o nosso cérebro está sobrecarregado, numa tensão emocional muito grande, de que a qualquer momento nós estaremos dentro de um perigo assim eminente. Então, a síndrome do pânico, a gente pode pensar o seguinte, uma ansiedade exagerada, totalmente disfuncional, leva o nosso corpo a uma exaustão profunda, né? E que ele vai se manifestar. Então, o perigo pode não ser real, mas a dor e o corpo sente de forma real, né? Porque A mesmo que percepção é real, né? isso, mesmo que você disse, é uma realidade psíquica que é criada, mas o corpo sente aquilo de forma muito real, né? Então o corpo, vamos dizer assim, que o corpo fala, e ele fala de uma forma que causa muito sofrimento, muita angústia, né? Porque a pessoa tem a sensação de morte iminente, assim, às vezes, quando a síndrome do pânico é numa intensidade muito grande, né? Alguém está colocando aqui dores no peito, tremores, visão turva, falta de ar. A visão turva, né, tem muito a ver, assim, quando a nossa visão fica turva, a gente perde totalmente a capacidade de raciocinar e de poder encontrar soluções ou de poder avaliar, por exemplo, que esse copo aqui não é um trovão, não é uma tempestade, né? Isso porque a visão turva faz com que a gente não tenha condições psíquicas de entender se aquilo realmente é para tudo, né? Se aquele evento é para tudo aquilo, ou se realmente não tem nenhum evento ali, eu estou sentindo tudo aquilo, então ela confunde muito. Sim. A gente fica sem capacidade, né? Com a síndrome do pânico, a gente fica sem capacidade de raciocínio, de poder tomar uma decisão, de poder perceber que aquela realidade ali, ela não é aí muitas vezes como a gente está imaginando. E outro problema, como a nossa amígdala cerebral fica o tempo todo ligada, essa exaustão pode vir em um momento que não aconteceu nada. Uhum. Né? Pode ser em um momento que nada aconteceu. Então a pessoa diz assim, olha, eu estava tranquila, sentada no sofá e tudo, de repente acontece o sintoma, mas não é que de repente eu tive uma síndrome do pânico, de repente eu sofri os sintomas da síndrome do pânico, porque se eu estou Sim. em um processo de tensão permanente, né, então eu estou ali sofrendo a síndrome do pânico de forma inconsciente ali dia após dia, dia após dia, né? Então não é que eu Sim. tive a síndrome do pânico sem que nada aconteceu, sem que nada aconteceu naquele momento. Mas, porém, isso você já vem tendo essa exaustão, né? E esse excesso de pensamento, esse alto grau de tensão aí durante muito tempo. E chega uma hora realmente que não aguenta, né? Você fica totalmente disfuncional, né, Eu Romildo? acho que essa sua fala é uma ansiedade disfuncional, ela é muito característica mesmo. Por quê?
Ansiedade, ela é um preditor, né? Ela predita um perigo que está ali. É um instinto humano para o perigo com o qual ela vai ter que lidar. E aí, quando isso sai daquilo que é normal, e quando a gente diz normal no sentido evolutivo da palavra, né? Se eu percebo um perigo, e o meu cérebro, a minha mente, o meu sistema endócrino me prepara para fugir, para correr, para lutar, isso é o que a gente chama de normal, porque faz parte da biologia e da estrutura psíquica do corpo. Só que quando a gente está o tempo inteiro, como você falou, isso fica disfuncional, e aí o tempo inteiro a pessoa começa a reagir a tudo. Há um barulho na casa, há um barulho no vizinho, há uma chuva ou até mesmo está lá sentada e devido a essa tensão que foi sendo acumulada ao longo do tempo, isso continua acontecendo, isso acaba gerando essa exaustão e isso vai prejudicar a principal capacidade do ser humano. Esses dias eu estava até conversando com alguém aqui, eu vou falar um pouco para dar um time para você na sua voz. Não, O mundo ele é dividido entre ordem e caos, né? Ou caos e ordem. E a nossa mente, ela tem por padrão, a nossa mente, ela tenta ordenar as coisas. E ela faz isso fazendo como? Analisando, recortando, fatiando, colocando em partes, colocando em grupos homogêneos. A nossa mente trabalha dessa forma. Como que eu vou classificar algo como perigoso ou não se a minha mente está disfuncional, se a forma como eu percebo, os mecanismos de percepção estão desregulados, estão anormais? Tudo vai se tornar um perigo. Uma barata vai desencadear um medo angustiante, aterrorizador, e eu não vou saber lidar com isso. A saída do marido, da esposa, do filho para a escola vai ser uma grande perda. Então, tudo isso fica disfuncional nesse aspecto de uma coisa que é própria nossa, né? Aí até a Michelle colocou aqui, Holmes, o problema é que na síndrome do pânico você perde essa reação, você trava. Vai variar de diversas pessoas, né, Michelle? E a Denise também acho que concorda um pouco com isso. Dependendo da estrutura de personalidade, a síndrome ou o transtorno vai reagir de maneira diferente. E aí a gente elenca aí, né, existem vários sintomas para a síndrome do pânico que necessariamente nem todos terão os mesmos sintomas. Por quê? Aí a Denise, que trabalha até na área bariátrica, pode falar bastante isso. Nem toda cirurgia bariátrica vai ter o mesmo impacto no psiquismo e nem no organismo da pessoa, porque vai depender do histórico, né, como diz os behavioristas, do repertório de comportamentos e do repertório que foi construído ao longo da história, né? Mas é basicamente isso. Dependendo o histórico de vida que eu tive, vai ter eu vou manifestar ou não alguns comportamentos. E esse travamento, né, essa estagnação, claro que ela é bem visível e a maioria das pessoas justamente por causa disso, por não saber. O cérebro está confuso, a amígdala está confusa, não consegue mais distinguir o que é realidade compartilhada do que é uma realidade psíquica, que é o que dá o grande start aí do medo e da angústia toda, e isso vai levar as pessoas a essa disfuncionalidade diante de um perigo real ou não, mas que está ali na frente dela para que ela vai lidar. Então, de fato, esses são sintomas que a gente tem que tomar bastante cuidado. O Eduardo até comentou, é um tema sério que merece bastante atenção, crescente inclusive nas empresas. Exatamente. E aí depois a gente pode entrar num outro aspecto que é da onde que surge a síndrome de pânico. 30% dos casos, eu até vi aqui em algum dos sites, acho que foi da Associação Brasileira de Psiquiatria, 30% dos casos dos transtornos de pânico estão associados a outros transtornos psiquiátricos. Então imagina uma pessoa que tem síndrome de Burnout. Pode desenvolver, né, Denise, um transtorno do pânico. Se a pessoa tem depressão, pode desenvolver o transtorno do pânico. A maioria dos casos, na verdade, estão ligados a algum tipo de depressão ou transtorno depressivo. Então, qual a pergunta dele? Como gestores, qual deve ser a nossa ação? Aí depende de cada empresa. Nós da psicologia temos um ramo, temos uma área da psicologia, a Denise acho que já trabalhou nessa área, né, Denise? Ou conhece bastante também, que é a psicologia organizacional. Ter um psicólogo, principalmente em grandes empresas, que vá fazer algum tipo de ação ou trabalho para detectar e indicar profissional especializado para ajuda. Né? Não sei qual que seria a visão da Denise em relação a isso. A minha visão Romildo, é assim. A gente vive num mundo muito competitivo, né? As empresas é o local, né?
onde vamos pensar se o sintoma está mais iminente, né? A questão do mundo competitivo, a dificuldade hoje, a gente vive num país com muitas dificuldades, principalmente para as empresas, né? Com leis e muito rígidas e impostos muito altos, vamos pensar assim. Então, é um ambiente onde né, você precisa dar resultados, vamos pensar assim. É um lugar que você precisa se doar muito para que isso... Ele é gestor, ele é o gestor da empresa, né? Como que o gestor pode fazer? Como que o gestor pode trabalhar isso? Porque vamos pensar o seguinte, ele é um gestor capaz de delegar? Ele é um gestor capaz de confiar? Ele é um gestor capaz de entender que seu colaborador é diferente dele? Ele é um gestor capaz de entender que ele está ali para liderar e que as pessoas ele vai precisar o tempo todo, como se fosse um almoço, repetir constantemente, né? O que se deve fazer, qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, porque então o gestor é aquela pessoa que está ali para comandar aquelas pessoas de uma forma, né? Que ela atenda a visão e as necessidades da empresa. Então, quanto mais rígido for esse gestor, quanto mais for a dificuldade dele de delegar, quanto mais ele não conseguir lidar com as diferenças, né, pior vai ficando o ambiente de trabalho. Então, Exatamente. o gestor ele tem que ter capacidade de lidar com as pessoas, entender que as pessoas... Hoje não é mais como antigamente, né? E eu falo antigamente, não tão antigamente assim, porque eu tenho 49 anos, mas quando eu tinha 20, quer dizer, há 29 anos atrás... Há 29 anos, mais ou menos, a lei trabalhista se iniciou para a gente poder ter 8 horas de trabalho, porque eu lembro que eu trabalhava no mercado, a gente trabalhava do amanhecer ao anoitecer, não tinha essa questão de lei, de que guardava ali o trabalhador para menos horários, para menor carga de trabalho e tudo. Então, quer dizer assim, é muito novo esse processo de resguardar o funcionário de muitos abusos, vamos pensar assim. E também, junto com isso, as pessoas não trabalham mais só pelo dinheiro que aquela empresa paga. Ela trabalha também pelo bem-estar que aquela empresa oferece, né, o quanto ela se sente satisfeita com aquele trabalho, o quanto ela acha que aquele trabalho é importante. Mesmo que ela seja, gente, a zeladora, mesmo que ela seja a cozinheira, mesmo que ele seja o entregador. A gente não está falando de altos cargos, não. A gente está falando de pessoas que é importante para a empresa e que está ali na base. Né? Então, para a resposta aí dele, como o gestor trabalhar com isso, o gestor tenta trabalhar também as suas características pessoais, né? E poder ter um trabalho, características pessoais no sentido de poder ter um trabalho que ele agregue na equipe e que ele consiga fazer esse manejo interpessoal dentro da empresa, né? Sim. As relações, né? Trabalhar com as relações, entender as pessoas, saber que as pessoas são diferentes, saber que algumas vezes ele vai exigir de uma pessoa aquilo que a pessoa não é capaz de dar, e aí ele vai precisar fazer um manejo de função. Não é porque a pessoa é incompetente, mas muitas vezes ele não vai dar conta daquilo. Habilidades. Isso, então assim, né, como o gestor lidar com isso, né? Tem que ver como o gestor é. Porque se ele for muito Primeiro passo. rígido, né? Se ele for muito rígido, se ele for alguém que não delega funções, que não sabe lidar com as diferenças, que não sabe entender que o outro não vai pensar como ele, né? Ele vai sofrer, ele vai ter problema de síndrome do pânico, né? Provavelmente. Uma das coisas que eu tenho acompanhado assim, no ramo do trabalho, Eduardo, e aí você pode até buscar, o pessoal da HSM Management, é uma revista, fala bastante sobre isso, né? Hoje, além você citou a questão da empatia, e a empatia ela é uma coisa que a gente não tem como. Vou dar um curso de empatia, né, Denise? Vamos fazer um curso de 8 horas sobre empatia. Olha que coisa linda. Embora tenha crescido algumas pessoinhas aí, alguns profissionais, entre aspas, nas redes sociais, falando muito sobre empatia, isso não é algo que você aprende num cursinho de final de semana. Isso aí é uma coisa que é para o dia a dia. Então, além desses cursos e treinamentos, fazer os transtornos psiquiátricos e os transtornos mentais, as doenças mentais ou psicológicas, psíquicas, elas surgem das relações e do ambiente e dos processos nos quais nós estamos inseridos. Não tem como não ficar ansioso se em 8 horas do dia
que seriam necessárias para produzir X conteúdo ou entregar X produtividade, não sei como seria isso, né? Eu sou pressionado o tempo inteiro para entregar 3x produtividade. É óbvio que eu vou ficar uma pessoa ansiosa, é óbvio que meu sono vai cair à noite, é óbvio que eu vou ficar estressado, é óbvio que as minhas relações vão ficar deterioradas no ambiente de trabalho e é óbvio que algum distúrbio vai surgir. Ou síndrome de Burnout, ou qualquer outra coisa vai aparecer. Então, o que o gestor deve fazer? Fazer o que a base da psicologia organizacional faz. Chama alguém que é entendido na área e faz um trabalho de psicologia organizacional. Verificação do clima organizacional, dos processos, reestruturação de processos, remanejamento de pessoal, adequação do cargo às habilidades e competências da pessoa. Se a pessoa não tem habilidade e competência para aquele cargo, ver algum lugar no qual é possível ela estar e entregar o resultado que é esperado dela, e entre outras coisas, né? E aí o pessoal citou ali, né? Além dessas questões todas, né? Assédio moral, os problemas pessoais que vão interferir na empresa, é óbvio, tudo isso vai trabalhar às vezes até contra a gente no nosso ambiente de trabalho, e isso vai aí despertar um ou outro transtorno, ou pode vir a aumentar a ansiedade nesse ambiente de trabalho, que pode vir a virar um transtorno do pânico ou um transtorno de ansiedade generalizada, digamos assim, né? E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante, que eu olhei, e que eu acho que é uma coisa que a gente deva comentar, a incidência de transtorno do pânico, segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, é de 2 a 3 vezes mais em mulheres. Você conhece alguma coisa nesse sentido? Não sei se você ouviu alguma coisa nesse sentido, Denise. Ou por que dá mais em mulheres do que em homens? Pois é, não, eu não vi nada sobre isso, né? Antes de eu falar isso, eu quero responder o Mihaiol. Ele perguntou assim, ele falou assim, É a Michele. Michele, importante é como saber quando procurar ajuda. Nem toda ansiedade ou crise nervosa é pânico. Não, às vezes crise nervosa é nervoso mesmo, é raiva mesmo. É só o estresse. Né? Só o estresse. A ansiedade é muito importante, gente. Se você for uma pessoa, né, já pensou se você não tem ansiedade? A ansiedade produz, a ansiedade faz a gente ir para frente. A ansiedade também, ela nos torna produtivos. É importante a gente ter ansiedade. É o que eu falei inicialmente, a ansiedade precisa ser funcional. A gente precisa usar ela para que a energia dessa ansiedade, ela tem que ser gasta para coisas produtivas, para coisas que nos façam bem. Ou ficar ansiosa quando a gente, ou ter uma crise de ansiedade quando acontece alguma coisa, também é normal, porque aí é como eu disse inicialmente, ativa a nossa amígdala e a gente vai lidar com aquilo. Passou Exato. aquilo, a gente desliga, né? O que acontece com a pessoa do transtorno do pânico é que não desliga, né? A amígdala ela vai entendendo que ela tem que ir aumentando esse nível de ansiedade, porque ela está sempre ligada, então ela vai entendendo que ela tem que manter altos níveis, né, de ansiedade, que esse alto nível de ansiedade é normal e aceitável, então quer dizer, ela vive em extremo estado de alerta, né. Sobre a questão das mulheres, eu não vi nada sobre o assunto, mas pensando na clínica e pensando na realidade, né, feminina e pensando nas colegas e tudo, a mulher, ela trouxe para ela muita carga, né, eu sou totalmente contra a mulher ter direitos iguais aos homens, não acho que as mulheres têm direito igual, eu acho que as mulheres têm que ter direitos, nós temos que ter os nossos direitos, sabe? A gente engravida, a gente menstrua, né? Agora a gente vai ter direitos iguais, tem que trocar um pneu, tem que chegar e dividir janta. Nós gastamos um absurdo para ir jantar. Uma pessoa chama a gente para ir jantar, a gente tem que ir na manicure, né? Fazer o cabelo, fazer maquiagem. Aí a gente chega lá e tem que dividir o jantar. Eu acho isso o cúmulo. Eu acho assim, divide quando eu quero, né? Eu tô com Se eu bem quiser. Se eu bem quiser, se eu quiser, mas eu dividi o jantar porque eu tenho que ser igual. Eu acho que a mulher se sobrecarregou de um tanto, sabe, Romilton, que aí a gente está pagando preço agora. Está mesmo. A gente está pagando preço, porque, ó, para você pensar, pensa bem, nós engravidamos, nós temos o bebê, nós somos responsáveis por esse bebê no começo inicial ali, porque esse vínculo materno é com a mãe, né? Por mais que o pai seja alguém que divida as tarefas, mas a
Oi, agora Outra, travou, voltou, agora voltou. a responsabilidade ali de você estar com essa criança, sentindo as dores, né? Você ficou 9 meses, toda alteração hormonal, toda alteração química, quer dizer, isso não é dividido. A gente não tem como dividir isso, sabe? Então, Pior assim, que eu não. sou totalmente contra direitos iguais para mulheres. Não acho sabe assim, eu acho isso cúmulo, eu acho que a gente foi queimar a sutiã lá, né? Tivemos muitas vantagens e sou assim, né? Tem até um filme que para Graças quem a quiser Deus, né? assistir a Sufragista, que, né, que fala da luta das mulheres para nós podermos adquirir o voto. Quer dizer, a gente teve muitas mulheres que lutou muito pelos nossos direitos, né? Mas, por outro lado, eu penso que a gente já está no excesso. E isso a gente está É. pagando a conta agora, sabe, Romildo? As mulheres estão pagando a conta agora porque a gente trabalha fora, a gente chega em casa, a gente tem as tarefas da casa, a gente tem filho, né? Então, assim, A e são educação do coisas, filho. tem educação, e são coisas que não são divididas. Por exemplo, vamos dividir, eu lavo a louça, você limpa a cozinha, eu faço isso, você fala daquilo. Tudo bem, até aí tudo bem, mas tem uma questão nossa emocional, né? Nós produzimos, o nosso cérebro vai funcionando diferente quando a gente engravida para cuidar daquele bebê. Quer dizer, é uma coisa que a gente não divide com O o foco homem, né? vai mudando, vai mudando. Vai mudando, então, assim, sabe? É justificável que nós tenhamos mais episódios de ciclo, porque a gente está numa E sobrecarga, né, muito grande. exato, exato. E aí, quando eu li isso, a primeira coisa que me passou foi justamente esse acúmulo de papéis, né, sociais que a mulher, nos quais a mulher adentra, justamente porque é mãe, é empresária ou é empregada, é educadora, porque no final das contas o homem não tem muita paciência, na hora que ele estoura já fala, vai lá procurar sua mãe, Uhum. vai fazer não sei o que, organiza isso, organiza aquilo tudo, lá, 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 lá. E aí você falando do jantar e daquela coisa toda, eu tava me lembrando a Ellen, você conhece, você lembra da Ellen, é psicóloga também? Um dia nós Hum. estávamos para fazer uma gravação aqui, e aí eu falei, tô indo, ela falou, me dá mais um tempo aí que eu tô terminando de me arrumar. Aí eu cheguei no carro, eu tava de bermuda, porque era uma live e eu ia dar um de Jornal Nacional, então arrumado só da cintura para cima, né, porque aparece só o rosto e os braços, Uhum. chinelo e uma bermuda. E a Ellen toda salto, é roupa, é maquiagem, é cabelo, é não sei o quê. Ou seja, as funções são diferentes e a percepção do mundo é de maneira diferente. E atualmente o acúmulo de papéis também tem sido diferente. Isso tem gerado Uhum. uma sobrecarga no psiquismo da mulher. Além de toda a questão hormonal. Como eu brinco com alguns amigos que são casados, eu falo, a natureza nos privilegiou no aspecto hormonal. Homem raramente vai ter uma desregulagem hormonal. Uhum. Mulheres, naturalmente, todo mês há e aí eu quero que as mulheres me entendam bem, essa desregulagem hormonal que é natural, que chega num pico e depois retorna a uma normalidade. Mas todo mês isso. Se o homem passasse por isso, eu acredito que nós não seríamos boas pessoas, não. Porque a gente não tem muita paciência para aguentar certas coisas. Eu mesmo quando adoeço não sou dos melhores caras, não. Eu já tô, né? Tudo isso já influencia em nós. Então, agora imagina uma mulher, como você falou no início, né? A amígdala tem toda essa relação, né? O pânico, a ansiedade, tem toda essa relação com o nosso sistema endócrino. E aí as mulheres passando por todas essas transformações, todo santo mês, né? Todo ciclo menstrual passando por isso, e com todos esses papéis sociais, com todas essas demandas sociais que vem vindo, é óbvio que isso vai acometer mais mulheres. Então, mulheres do meu Brasil, como diz o ditado popular, fiquem atentas aos excessos que vão surgindo aí na carreira, na vida pessoal, nas demandas dos papéis sociais como mãe, como empresária, como empregada, como mãe, como esposa e aquela coisa toda. Teve uma live há um tempo atrás que nós falamos da mãe suficientemente boa e eu prometo a longo prazo, aí não sei quando, mas trazer uma do pai suficientemente bom e do marido suficientemente bom para dar um apoio para essa mulher que, como a gente viu aí, está mais suscetível a alguns desses transtornos, né? E aí, Romildo, nos... para mim aqui não está aparecendo os comentários, eu não estou conseguindo ver o que as pessoas estão falando, tá? Alguma coisa aqui travou e o meu não estou conseguindo. Aí, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me fala, tá? Eu não Sim, estou beleza. A conseguindo sua ver os internet comentários. tá travando, que eu só estou ouvindo a sua voz, não estou vendo a sua imagem, mas Quer que eu saia vão... e entro novamente?
Não, Uhum. bom, se você quiser, pode ser também. A gente vai dar uma saída, vamos tirar Só a, tira Deni- eu só e fica a você Denise conversando. rapidinho e a gente já volta, tá, pessoal? Tá. E aí eu vou chamar a Denise de novo para a gente ver. Porque a gente mora em Rondônia, para quem está de fora do estado, e aí todo mundo vai saber um pouquinho. A internet daqui é meio. A internet, eu tava brincando com o pessoal, né? A gente mora em Rondônia e a internet daqui, né, Denise, é meio estilo sinal de fumaça. Uma hora vai bem, outra hora não. Se ventar, distorce o sinal. Pois Mas é. aí, E eu voltei ou não voltei? agora voltou. Tá tudo Tá. normal agora. É, porque Aí só que a Mich... só que a minha tela aqui travou, tá? Eu não tô vendo quem tá comentando. Aí se tiver alguma Ah, coisa, você me tranquilo. fala. Beleza. Aí a Michelle até brincou, eu queria ver os homens menstruarem uma vez por mês. Não, não, tá ótimo. Nada de direitos iguais nesse Nada de. aspecto. Nada de direitos iguais, pelo amor de Deus, não prefiro que fique assim, né? Se é para um sofrer, que seja só um, por favor. Eu não, que eu não ia prestar como alguém que menstrua, não daria muito certo, não. Mas aí, Pelo, voltando ao tema antiga, Denise. eu não sei se as mulheres concordaram comigo aí, se elas me lincharam, né, no que eu falei. Não, o pessoal falou justamente isso, nada de direitos iguais. E aí vale uma ressalva para quem é muito mimizento, vamos, né? A questão dos direitos iguais das mulheres, é óbvio que as mulheres têm direitos nos iguais no sentido de ser remunerada não por ser mulher ou por ser homem, mas pela habilidade ou não e competência que ela tenha ou não para o cargo por no qual ela vai ser lotada. Ter Uhum. direitos iguais para poder falar e ter voz nas posições que ela precisa ter na sociedade. Isso eu acho que é válido como direitos iguais. Agora, nas questões aí, machões de plantão, ainda continua valendo a mesma coisa. Não é porque estamos nos direitos iguais com as mulheres que a gente não possa pagar as coisas, trocar um pneu, abrir a porta, essas coisas todas. Vai do perfil de cada uma. Se a tua mulher não gosta de fazer isso, beleza, né? Tá tudo ok. Agora, a maioria também não custa você ser gentil. Isso é no mínimo educação, né, Denise? Gentileza, né? Gentileza. Gentileza. Não precisa nem de uma lei para fazer essas coisas. Não, Michele, de gentileza. fato, eu de TPM não seria uma boa pessoa. Você sabe muito bem como seria isso mesmo, socorro, né? Então, não, melhor não. E aí, uma das coisas que eu acho que seria interessante a gente começar a ver é, detectei que está ficando meio recorrente, Denise. Tá, de vez em quando está saindo fora do normal essas ansiedades, está vindo com mais recorrência essas crises. O que eu faço? Ou percebi que alguém da minha família teve. O que eu devo fazer? Tá. É o seguinte, eu até coloquei aqui a questão do tratamento, né? Do transtorno do pânico, né? O que você deve fazer? Primeiramente, né? Ou procurar um psicólogo, ou procurar um psiquiatra, porque eu penso que os dois podem orientar, né? Mas não é só isso também, tá? A gente tem que pensar o seguinte, né? É, além da psicoterapia e do tratamento medicamentoso, que é o padrão, né? Que é o tratamento medicamento, que é o tratamento para a patologia, vamos pensar assim. O que a gente tem que pensar? No ambiente, né? Uma atividade física, gente, atividade física é importantíssimo. Ela modifica, né? Ela auxilia, ela modifica, auxilia as nossas conexões cerebrais, ela libera, né, hormônios importantes. Então, a atividade física ela é muito importante para o nosso bem-estar, né? Ter uma boa alimentação, ter comportamentos saudáveis, estar com pessoas que você gosta, que você se sente compreendido, que você se sente amado, estar em um ambiente saudável é muito importante, né? O trabalho, eu até coloquei aqui o trabalho, se sentir útil e importante no trabalho, ter um trabalho que te dá um certo prazer. Ah, tá, mas eu estou num trabalho que eu não gosto muito, porque eu estou fazendo faculdade, ou esse trabalho. Tudo bem, mas tente trabalhar da melhor forma possível, porque você entende que aquilo é só para você alcançar um objetivo que você quer depois. Porque às vezes, realmente, a gente fica em alguns trabalhos que não é o que a gente quer naquele momento. Porque ou a gente Exato. está fazendo faculdade, né, para um curso que a gente quer, e um dia a gente vai exercer essa profissão. Ou no momento a gente precisa trabalhar ali naquele trabalho para ter uma renda por algum motivo, e a gente não consegue estar trabalhando no que gosta mais.
Mas, apesar dessas necessidades reais que a gente tem que tentar, de alguma forma, que aquele ambiente fique o mais confortável possível. E de que aquilo fique menos traumatizante possível. E tentar fazer esse trabalho de uma forma mais saudável. Boa alimentação, yoga, né? Tem bons resultados em yoga, porque faz a mente acalmar, relaxa a mente, e isso ajuda bastante. Então, são terapias complementares muito importantes para o tratamento Exato. do transtorno do pânico. Embora o pessoal ache que nós da psicologia tenhamos algum certo preconceito com as espiritualidades, né, barra religiões, se Uhum, você é de uma determinada crença e ela te faz bem para ajudar a lidar com essas angústias, essas ansiedades, ao invés de aumentá-las, permaneça, vá fazer suas orações, vá fazer suas uhum, rezas, suas participações em grupo. Isso ajuda a lidar com angústias que podem ser compartilhadas algumas vezes, né? Por exemplo, como agora na época da pandemia, né? As igrejas fecharam e tudo mais, mas não quer dizer que você não possa ligar para uma pessoa para rezar junto, para orar junto, para fazer uma uhum, live rezando junto, orando junto. Coisas desse tipo vão ser terapêuticas, não quer dizer que é uma terapia específica, mas são uhum, complementos para desenvolver comportamentos em nós e atitudes em nós que vão nos ajudar a lidar com essas ansiedades que vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, como a uhum. Denise falou, primeiro passo, identificou, procura um psicólogo, um psiquiatra. Um bom psicólogo e um bom psiquiatra, uma boa psicóloga, que a maioria é tudo psicóloga, graças a Deus, uma boa psicóloga vai indicar essas terapias alternativas, essas terapias complementares, essas ações complementares que são necessárias. Uhum. Verifique o seu ambiente, qual relações você está tendo no seu ambiente de trabalho, você está se alimentando direito, está preservando o sono, ou é aquela pessoa que deita na cama com o celular na cara e aí fica vendo notícias do mundo que está acabando, do cometa que está vindo, do coronavírus que está espalhando, do achado de alguma coisa que vai destruir o mundo, porque isso daí só vai aumentar. Enfim, um bom profissional vai indicar auxiliares, né, comportamentos e ações e atitudes auxiliares para ajudar a lidar com essas demandas de ansiedade frente às situações da vida. Então, primeiro passo, procura um psicólogo, um psiquiatra, um bom de preferência, né, alguém que tenha experiência na área, e aí você vai começar a fazer alterações no contexto do seu comportamento, do nosso comportamento. Porque, como a gente falou lá no início, tudo de nós surge dentro de um contexto. Se você está ansioso, às vezes não é só você, é a forma como você se relaciona com esse ambiente. E aí eu não sei se apareceu aí para você a Michelle pedindo, gente, fale um pouco sobre a família, né, da pessoa que está passando por isso. O suporte familiar é fundamental. E aí eu vou passar essa bola para a Denise, que ela que é convidada, senão eu fico falando demais. Qual que é o papel da família numa pessoa com um transtorno do pânico? Importantíssimo, né? Importantíssimo, importantíssimo. Só que acontece o seguinte, sabe, Michele? A gente não pode só colocar assim, gente, o papel da família é importante, né? Compreenda essa pessoa, ajude essa pessoa, porque é o seguinte, a gente tem que pensar que família. Primeira coisa, tá? Algumas Hum, famílias não têm suporte para dar suporte para quem está doente. Então é muito importante a gente pensar nisso, sabe, Michele? Algumas famílias realmente não têm suporte para dar suporte para a elas. própria família é disfuncional. A própria família é disfuncional, né? Então, a gente tem que pensar, é uma família funcional, porque às vezes a gente cobra da família para que ela dê suporte. Quando a gente vai avaliar, quando a gente vai avaliar esse ambiente, a família é totalmente disfuncional, sem condições emocionais. Aquilo traumatiza mais a família, porque daí vem o medo. Vem uma coisa que agora eu estou me lembrando de um caso que eu tive esses dias, né? De a família muito religiosa. E acredita que a pessoa estava daquele jeito porque a pessoa tinha parado de ir na igreja, estava sem Deus. Então, gente, outra coisa importante, a fé é algo fundamental. E ela é comprovadamente, né, cientificamente Sim. comprovada que ela ajuda muito nas patologias. E ter fé, eu digo que a religião é o efeito placebo do mundo. Sem a fé, sem a crença em Deus, né, a gente já teria se matado aí um ao outro, né? A fé ela é muito importante, mas transtorno do pânico, doenças psiquiátricas não é falta de Deus. Não é porque você teve um câncer que você não tem fé em Deus. É a mesma coisa, não é porque você tem um transtorno do pânico, uma depressão, é que você não tenha fé em Deus.
Então, isso é muito importante. Então, o que que essa família estava? Em total desespero, porque elas estavam colocando a culpa na pessoa e achando que era a falta de Deus. E ainda vem, por outro lado, né, nesse caso, né, será que eu não estou orando bastante? Porque meu filho está assim, que pecado eu fiz, né? Então, quando a gente trabalha, pelo menos eu, quando eu trabalho com pacientes, assim, principalmente adolescentes, eu tento entender qual é a dinâmica familiar. E quando é um adulto que ele também traz essa questão da família, né, de como ele não é compreendido pela família, muitas vezes eu também chamo a família. Porque a gente tem que entender um pouquinho como é esse ambiente, né? A gente tem um autor que falou muito sobre o ambiente. O Winnicott, ele trouxe a importância de um ambiente também Exatamente. suficientemente bom, né? Então, muitas vezes, Michele, não é porque a família não dá suporte. Muitas vezes a família não tem condições de dar suporte, tá? Nesse, Então, é ne- isso que acontece muitas vezes. E aí, nesse aspecto, eu gosto de... O Winnicott é fantástico. E ele, a François Doutor e alguns outros psicanalistas falam bastante sobre essa questão dos familiares como ambientes, né? Como primeiro ambiente da pessoa. Então, esse pessoal precisa ser educado, instruído para entender como funciona o transtorno. Porque se o familiar, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o irmão, não entende como funciona o transtorno do pânico, vai achar que é frescura, vai achar que é Uhum, falta de Deus, vai achar que é uhum, pirraça, vai achar que é qualquer outra coisa, menos que é uma reação do organismo, né, do psiquismo, para determinadas situações. Então, a gente até faz na clínica a questão da orientação familiar ou da orientação dos pais, quando é criança ou adolescente, ou da educação, dessa educação psicológica, digamos assim, ou psicoeducação, para uhum, orientar as pessoas sobre o funcionamento da doença, quais as principais causas, quais as principais interações com o ambiente, qual a importância da medicação e da manutenção da medicação até a alta oficial, não a alta que a pessoa acha que deve dar para si mesmo. uhum, Qual a uhum, alta oficial da terapia e não quando a pessoa acha que deve parar porque está gastando muito com o psicólogo para ficar conversando. Toda essa psicoeducação que é necessária para que o sintoma seja compreendido, seja visto dentro de um contexto e esse contexto possa ser, enfim, alterado. Porque nenhum transtorno, como nós dissemos, ele acontece às vezes de maneira isolada. Ele pode estar relacionado com alguma coisa do ambiente, ou com o ambiente familiar, ou com o ambiente do trabalho, ou com o ambiente social, ou com algum tipo de ambiente que a pessoa tenha, ou até com a própria ambiência psíquica da pessoa, né? Então, isso vai ser necessário compreender para fazer. Então, nesse aspecto, o ambiente familiar, a família, como a Denise disse, é importante, é importantíssimo, mas tem que ser feita uma avaliação se a família dá conta de oferecer suporte. Caso não, uhum. precisa ser chamada a própria família para oferecer algum suporte para a família com psicoeducação, com algum outro tipo de coisa, para que ela possa ajudar nesse movimento de cura ou de manejo do sintoma, como se faz necessário em transtornos, principalmente porque, na maioria das vezes, os transtornos psiquiátricos não são transtornos de tomou remedinho, fez uma sessão e está tudo ok, né, Denise? A gente sabe muito bem que transtornos psiquiátricos levam um certo tempo para estabilizar e às vezes vai precisar ou de medicação a longo prazo ou de terapia que ajude a estruturar o psiquismo para aguentar mais, né? E de fato, Uhum. corpo mole, preguiça, são coisas que o pessoal a gente ouve direto, né? Ah, é corpo mole, é preguiça, é frescura, é bobagem, isso é coisa da sua cabeça. Não quer dizer que porque é coisa da cabeça que não seja verdade para a pessoa. Se está na cabeça da pessoa, é óbvio que está fazendo o efeito no todo o corpo dela. Isso é básico para quem entende do funcionamento do psiquismo e do organismo humano, né? E isso é uma coisa tão grave, né, Romilton? A gente agora terminou, né, o mês do Setembro Amarelo falando sobre o suicídio, né? Gente, vamos parar para pensar. Nossa live vai durar aí 50 minutos, né? Uma pessoa vai se suicidar no Brasil e 10 no mundo. Né? Porque a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil e a cada 45 segundos no mundo. Então, é uma coisa muito grave. Então, vamos pensar o grau de sofrimento que essa pessoa está e o grau de incompreensão da doença. E esse grau de incompreensão da doença não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa... É porque a pessoa realmente não entende. Tá? É porque Não realmente a conhece gente mesmo, né? não conhece, não tem conhecimento, né? Eu tive uma pessoa muito próxima agora esses dias que precisou tomar medicamento psiquiátrico e tal, e eu percebia que os sintomas estavam piorando.
né? Então, a minha possibilidade de entrar em contato com a psiquiatra, de poder conversar com ela, e dela poder me orientar sobre o que estava acontecendo, né, me aliviou grandemente. Eu sou profissional da área. E vamos Imagina quem não pensar. é. Isso que eu ia falar, imagina quem não é, quem a pessoa está na terapia 1 mês, 2 meses, às vezes a coisa melhora, às vezes a coisa piora. O medicamento nos 10 primeiros dias, né, ele piora, ele traz todos os efeitos colaterais. Ele não melhora a pessoa, mas os efeitos colaterais são drásticos, assim, é uma coisa assim, impressionante, né? Alguns medicamentos psiquiátricos, os efeitos colaterais dele inicialmente são muito ruins Sim. e os benéficos demoram, em média, 10 dias para começar a fazer efeito. Então, se a pessoa não compreende isso, olha o grau de desespero, de angústia dessa família, de como eles começam a projetar um no outro a culpa, porque não dá conta de lidar. Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação do contexto familiar, por isso que hoje os profissionais de saúde estão tão abertos, né? Hoje a gente tem contato com o psiquiatra, a gente pode conversar, a gente troca ideias com outro colega que, né, que atendeu ou está atendendo um familiar, quer dizer, precisa ter esse contexto para a gente não ficar ali sozinho também, porque não adianta nada, a terapia, o medicamento, chega em casa, aquele ambiente horrível, não é que não adianta nada, mas como piora a situação, né? Quando o ambiente ele é mais saudável, quando a família está entendendo mais, quando ela consegue lidar com aquilo melhor, as probabilidades da pessoa sair daquele momento de sofrimento maior é muito grande, né, Romildo? Melhora muito, Exatamente. né? A melhora se torna progressiva. Por quê? Vamos Isso. imaginar. Não é milagroso, né? Isso aí a gente tem total confiança. Não é só tomar o remédio, não é só ir no psicólogo. Se a gente faz terapia, se a gente toma medicação e faz tudo isso, mas vai para o ambiente que é um ambiente desfavorável, não é suficiente para ajudar nesse processo, a nossa mente vai começar a criar a ideia de que o que eu estou tomando não está resolvendo, a terapia que eu estou indo não funciona. E aí começa todo um processo revertendo e piorando a situação. E aí é onde a gente fala da questão do ambiente, da família, do suporte, justamente, e isso até aí vale para o Eduardo, que falou lá no início. Se você tem um colaborador na sua empresa que tem algum transtorno psiquiátrico, entenda que algumas coisas não vão ser como eram antes. Começa por aí. Às vezes vai precisar de um determinado tempo para que essa pessoa retorne à sua capacidade normal de entrega de resultado. E nós vamos ter que manejar isso, porque antes ele era um bom profissional e agora você não vai compreender esse aspecto dele, vai demiti-lo. Então, nesse ambiente, entender como isso tudo está funcionando, para que possa ajudar a pessoa a ver que, às vezes, a medicação demora. Você falou em 10 dias, eu me lembro de um caso de um familiar meu que fez tratamento para depressão e nós demoramos 3 meses para encontrar uma medicação que se adequasse à interação da personalidade da pessoa. 3 meses trocando medicação, todo santo mês trocando medicação com efeitos, como disse a Michelle, com efeitos que pioravam. Tomava um medicamento, não dava certo, tomava outro medicamento, não dava certo, tocava outro medicamento. E era neuro, e era psiquiatra, e era psicólogo, e era mais não sei o que estava envolvido na coisa. E não conseguia encontrar. Só depois, lá pelo 4º mês, conseguimos encontrar uma medicação que ajudasse a superar. E aí foram 6 meses para que chegasse num consenso de melhora já assim, inicial. Mas teve que fazer o acompanhamento por 5 anos. Então imagine, não é algo que vai ser assim do nada, né? Então todo esse processo no ambiente vai ser importante para isso. A Michelle fala, muita gente para de tomar o remédio nos primeiros 20 dias porque acha que está piorando. É isso que a Denise falou. Ambiente, família, amigos, a gente tem que ser aquele ambiente favorável para ajudar a pessoa a falar, ó, calma, vai dar certo, estamos indo devagar, mas você vai chegar lá, você vai conseguir. Só que o início é terrível, não é de uma hora para outra. O início é um pouco mesmo aí, às vezes, desolador, então um pouco de cuidado. Antes da gente dar continuidade, um abraço para a Eliane, que entrou. A Eliane é sempre parceira nossa, seja bem-vinda, Eliane, o Fábio. Você conhece a Eliane, né? Também psicóloga. Conheço. Enfim, e aí, para a gente poder caminhar para o nosso fim, Denise, eu queria que você fizesse as suas considerações, falasse algo que não foi dito, que você acha que é importante a gente falar. Ai, falar o que não foi dito. Falar o que não foi dito, né, gente? Pois é.
até trouxe uma questão aqui, né, sobre a questão, agora você falou uma coisa que eu gostaria de retomar, que você falou assim, né, sobre a questão das notícias ruins, né? A gente não pode evitar as notícias ruins, por isso que a gente teve agora nessa pandemia um índice muito grande de transtorno do pânico, e vem crescente agora, né? Mas o que eu vejo muitas coisas e que eu gosto sempre de falar quando eu vou dar alguma palestra, falar alguma coisa para as pessoas, a gente não pode evitar notícias ruins. Né? Não está na nossa capacidade evitar as notícias ruins, mas está na nossa capacidade não ficar germinando ela dentro da nossa casa todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Então, vamos pensar o seguinte: se a gente fala de ambiente, bom, a nossa casa tem que ser um lugar confortável, tem que ser um lugar que a gente descanse a nossa mente. Então, levanto de manhã, ligo no jornal, a primeira coisa, matou fulano, matou ciclano, estuprou não sei quem, sangrou não sei o que, quer dizer, de manhã cedo, quando você levanta, que era para você tomar um café da manhã mental, eu falo café da manhã mental, saudável, ouvir notícias boas, fazer uma atividade física, ouvir uma música legal, abastecer a sua mente de coisas boas, você já começa com... Para algumas pessoas não vão fazer efeito nenhum, mas para pessoas mais ansiosas, mais nervosas, mais preocupadas, mais controladoras, vai fazer muita diferença. Então... vamos pensar o seguinte: o que a gente vai trazer para dentro da nossa casa, tá? Tô almoçando, tô lá me alimentando de uma comida saudável, que não tá mofada, que não tá estragada, mas a nossa cabeça tá lá. O jornal, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, a notícia que eu vi de manhã, tô vendo de novo, quer dizer, eu tô ali, sabe, perpetuando o tempo todo na minha mente aquilo, trazendo para dentro de mim aquilo que vai me incomodando, que vai me angustiando. Então, assim, nós precisamos ficar informados? Precisamos, mas não precisa de excesso. Tem que ter hora, como a gente tem hora para comer, como a gente tem hora para dormir, a gente também tem que ter hora para se informar. Se informou, pronto. Exatamente. Não ficar perpetuando, sabe? Café da manhã, almoço, janta e tudo e tal, e aquilo lá. E rede social, e grupo de WhatsApp. Isso, o tempo todo, porque eu digo que a gente não navega na internet, a gente se afoga de tanta coisa que tem. Então, eu acho que isso é importante, tá? Para pessoas mais ansiosas, mais nervosas. Outra coisa, o Covid... Eu vou pedir para você dar uma agilizadinha. Ah, tá, já tá terminando? Tá quase faltando uns 3 minutinhos só. Ah, então tá. Então não dá tempo de falar, mas assim, vamos pensar o seguinte: a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? E pensar o seguinte: nós não temos controle de tudo. Algumas coisas nós não vamos ter controle mesmo, então vamos entrar em contato com a nossa incompetência, com aquilo que a gente não dá conta, né? Porque daí a gente fica mais aliviado e menos angustiado, né, Ramil? Exatamente. Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, Denise, e vai ficar aqui nas redes sociais um convite para você vir um dia falar do seu trabalho específico como uma psicóloga que trabalha acompanhando pessoas que fazem bariátrica. Eu acho que é um tema muito importante para a gente poder discutir, porque eu acho que isso tem um efeito muito importante na vida das pessoas que deve ser levado em consideração. E eu vejo que você é uma das únicas aqui em Ariquemes que é credenciada para esse trabalho. Se eu não estou enganado, a única. A única. E isso já vale como dica para todo mundo. Se você vai fazer um trabalho, procure alguém que é especialista na área. E no caso de uma bariátrica, se você conhece alguém da sua família que vai fazer, indique para fazer o acompanhamento com a Denise, porque eu tenho certeza que vai ser bem feito e vai ser bem acompanhado para que isso seja realizado. Não sai fazendo por aí com qualquer coisa, porque é saúde física, mas está implicado totalmente a saúde mental de uma pessoa que está aí. Denise, meu abraço por você ter aceitado e participar com a gente. Fique em alerta, porque futuramente, sabendo que você aceitou uma vez, outras vezes eu te chamarei para alguns trabalhos que eu acho que são importantes nós como psicólogos, no nosso código de ética, divulgar aí os conhecimentos que a gente tem para ajudar a população de uma maneira geral. A todos que assistiram e participaram conosco, obrigado pela audiência. Vai ficar disponível no IGTV e também vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã cedo para vocês divulgarem com todo mundo, compartilharem nos links, né? Porque é um tema importante para a gente discutir e conhecer. Obrigado a Aline, a Joana, a Eliane, que acabou de chegar, a Michele, todo mundo. Um abração para todo mundo, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, Denise, obrigado. Bom trabalho. Quem quiser falar com a Denise, é só entrar em contato nas redes sociais ou na Med Clínica
que pode fazer terapia com ela. E o Instagram me avisou que nós temos 20 segundos. Então, a Tá. todos um abração, Me gente. seguem no Instagram lá, que amanhã tem uma palestra, As Dores da Obesidade. Vai ser muito legal. A gente vai Muito bem, eu falar. vou colocar o link do perfil da Denise para vocês seguirem lá também, tá bom, gente? Abração para todo Beijo. mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Romildo. Tchau. Tchau, tchau, Denise.